Jesus não queria que eles saíssem de Jerusalém. A direção de Deus é: fica. Não saia do lugar que Deus mandou você ficar. Não vá embora do lugar que Deus te direcionou para ficar. Ainda que pareça que está demorando aquilo que você veio buscar. Ainda que pareça que ainda não aconteceu aquilo que você veio receber. Aprenda a se submeter à vontade de Deus, independente de você ver resultados ou não. Você não deve se mover por sinais. Eu sigo a Deus porque Deus me cura. Eu sigo a Deus porque Deus abre portas. Eu sigo a Deus porque Deus faz milagre. Não, independente dos sinais, continua na direção de Deus. Você não pode se mover pelaquilo que Deus pode fazer, porque nem sempre Deus vai fazer. E até Ele fazer tem um tempo que você precisa se submeter à sua vontade. Então não saia do lugar que Deus mandou você ficar. Ainda que você não veja resultados, ainda que não esteja de acordo conforme você quer. Ah, mas eu tenho que ouvir o meu coração. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então eu não tenho que ouvir as minhas emoções, eu tenho que ouvir a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? Fica em Jerusalém. Por quê? Porque não tem poder fora de Jerusalém. Não tem poder fora de Jerusalém. O Consolador vai vir em Jerusalém. A glória vai descer em Jerusalém. A unção vai chegar em Jerusalém. A chamada começa em Jerusalém. Então tem um lugar específico, tem um local, tem um ambiente, tem uma terra reservada para que coisas poderosas sejam manifestadas sobre nós. E eu preciso entender essa percepção de obediência. Eu me submeto à vontade de Deus, ainda que a vontade dele confronte a minha vontade. Porque eu entendo que os pensamentos dele são maiores que os meus. A vontade dele é melhor que a minha. Então, ainda que muitas das vezes eu não queira ficar, eu decido ficar, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Terceiro, porque promessas não serão cumpridas fora do propósito. Se nós queremos viver promessas, nós devemos estar no propósito. Se nós queremos viver promessas, nós devemos estar em obediência. Se nós queremos viver promessa, nós devemos se submeter à palavra de Deus. Por que hoje tem muitas pessoas que recebem um chamado, vivem um chamado, exercem um chamado? É porque um dia lá atrás decidiram obedecer. Essa obediência gera renúncia. Essa obediência gera sacrifícios. Essa obediência gera você abrir mão de alguns amigos, abrir mão de pecados, abrir mão de desejos, abrir mão de vontades. É por isso que Jesus virava para os discípulos e dizia: segue-me. Aí um dos discípulos falou: mestre, deixa eu enterrar pelo menos o meu pai ou a minha mãe. Jesus falou: não, deixe que os mortos enterrem os mortos. Vem e segue-me. Há um caminho de eternidade que eu tenho para você. Só que esse caminho tem renúncia. Promessas não serão cumpridas fora do propósito de Deus. Então para de achar que com qualquer pessoa a promessa se cumpre, com qualquer local a promessa se cumpre, com qualquer ambiente a promessa se cumpre. Mentira, a promessa se cumpre debaixo de obediência. Ficai em Jerusalém, ou seja, é uma ordem de comando para que algo aconteça. Aí Jesus vai explicando o que vai acontecer. João Batista batizou com água, mas Deus batiza com o Espírito Santo. Olha isso, Jesus ensinando os discípulos: vocês precisam do batismo com o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, sim ou não? Pentecostais vem de Pentecostes, as manifestações que aconteceram em Atos capítulo de número 2. Entenda que Jesus incentivou os discípulos a ficarem em Jerusalém para receberem o batismo do Espírito Santo. E ele faz a questão de comparar, porque nós estamos falando de um povo que nunca viveu isso. O Espírito Santo não estava sobre a terra. Então eles estão experimentando algo novo. Aí Jesus está explicando: ó, esse batismo não é o de João, porque João batizou com as águas. João batizou nas águas. Mas o que Deus tem é batismo com o Espírito Santo.
O que é esse batismo com o Espírito Santo? É um tipo de poder que vai descer e vai te dar força para realizar a sua missão. Então entenda, você precisa do batismo para a realização da sua missão. Por isso que Jesus batizou os discípulos. Por isso que os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele escreve uma carta explicando cada dom que vai vir sobre a igreja. Porque os dons, eles não são para a eternidade, os dons são para a terra. Os dons são para edificação do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Os dons, eles são para manifestação da glória de Deus na terra. E para que eu receba os dons, que são ferramentas para pregar o evangelho, para ganhar almas, para repreender o reino das trevas, porque nós estamos em guerra, sim ou não? Nós estamos em guerra, sim ou não? E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra contra potências. Jesus disse que nós somos da luz, e quem é da luz aborrece as. Então nós estamos em guerra contra as trevas. E Cristo, ele nos deu armas, Ele nos deu ferramenta, Ele nos deu autoridade para dissipar as trevas. É para isso que Ele disse que em meu nome expulsarão, porque o nome de Jesus me dá a autoridade. Agora, por que Ele batiza com o Espírito Santo? Olhe para mim. Porque o batismo é o primeiro sinal da evidência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Escuta isso, porque isso vai te dar entendimento. O batismo é o primeiro sinal da evidência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então quem não é batizado tem o Espírito Santo, você tem o Espírito dentro de você. Mas o batismo, ele te habilita para os dons do Espírito. Dons como profecia, dons como interpretação de línguas, dons como de maravilha. O primeiro sinal do poder é o batismo. Então primeiro eu recebo a evidência do dom de línguas, para que depois outras manifestações aconteçam sobre a nossa vida. Nós não seguimos aqui aquilo que os outros estão falando. Nós não seguimos aqui o que nós aprendemos com a religião. Nós seguimos aqui o que nós aprendemos com a Bíblia. E a Bíblia está mostrando que antes de todas as manifestações de curas, de milagres, de sinais, de poder que os discípulos realizaram, primeiro houve a manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito desce, eles começam a falar em línguas. Segundo, aí começa a vir as maravilhas, os milagres, as curas, os sinais, as conversões, as transformações. Então o Espírito Santo dentro de mim, ele me habilita com tal poder para realizar a missão de Deus na terra. Para pregar o evangelho, para ganhar almas, para falar de Jesus, para que vidas sejam transformadas.